Opa! E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Ícaro Portela e esse é o Que Fazer na Semana. Seja bem-vindo. Hoje eu queria compartilhar uma palavra com vocês referente a sermos diferentes, né? Eu quero dizer para você, seja diferente. A palavra do Senhor vai falar um pouquinho sobre a nossa identidade com relação a isso. E eu queria te perguntar, você já se sentiu diferente, desconfortável às vezes com o ambiente, pensando assim, cara, eu acho que eu não pertenço a esse lugar. Eu não pertenço a esse ambiente, que não é o meu lugar, ou essa roda de pessoas aqui já não casa com aquilo que está aqui dentro de mim. Então eu quero te dizer que esse é o momento em que Jesus está te convidando para ser uma pessoa diferente. Amém? E eu quero falar sobre esse convite hoje, sobre essa parte da nossa identidade que Cristo Jesus deseja gerar em nós. Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Ícaro Portela. Amém? Glória a Deus. Então já pegou a sua Bíblia aí? Hoje nós vamos meditar na passagem de Mateus capítulo 5, versículo 13. Eu queria falar sobre sermos sal da terra e luz do mundo, amém? Então abra sua Bíblia, pegue sua caneta, pegue seu marca-texto e a gente vai mergulhar na palavra de Deus. Glória a Deus. Amém. Mateus capítulo 5, versículo 13 vai dizer assim pra gente, ó. Vocês são sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora ser pisado pelos homens. Então a palavra do Senhor, ela vai dizer pra gente que nós somos o sal da terra. E antes de tudo, eu queria dizer aqui que Jesus está dizendo essa palavra para os seus discípulos, para todos aqueles que escolheram viver uma vida com Cristo Jesus. Lá em Mateus capítulo 5, no versículo 1, vai dizer que Jesus, vendo as multidões ali, ele sobe ao monte, se assenta, os discípulos se aproximam dele e ele começa a ensiná-los. E então essa passagem em específico se trata de uma característica dos discípulos de Jesus. Característica essa que simboliza diferença, simboliza ser diferente, né? Diferente dos demais. Aqui a gente vai ver que Jesus ele nos compara com o sal da terra. Ser sal da terra significa ser diferente da terra, né? Glória a Deus, isso é óbvio. Mas o que realmente Jesus quer dizer com isso? O que realmente há de diferente em nós, que nos faz diferente da terra, diferente daquilo que é pisoteado pelos homens, né? Bom, talvez seja óbvio o motivo por qual Cristo Jesus colocou essa parte de ser sal da terra logo após de dizer para a gente as bem-aventuranças. Aqui no Mateus capítulo 5, versículo 3, Jesus vai começar a citar as bem-aventuranças, né? 9 são essas bem-aventuranças. E ele começa ali, bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles vão herdar o reino de Deus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados, assim, por diante. Ele vai dizer os misericordiosos, que têm fome e sede de justiça, os pacificadores. Amém? Então, Jesus Cristo aqui, ele vai dizer sobre as bem-aventuranças. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que todos aqueles que vivem segundo as suas ordenanças, eles se tornam diferentes dos outros povos da terra. Todos aqueles que escolhem viver com Cristo Jesus e, por escolher viver com Cristo Jesus, têm um comportamento diferente e se tornam sal da terra. O que Jesus está dizendo para nós é: vocês são diferentes da terra. Vocês têm algo que a terra não tem. Vocês têm uma qualificação que é um sabor. Vocês dão sabor, vocês dão valor, vocês dão algo, tornam valioso quando estão no ambiente. Se a gente for fazer uma comida hoje, né? A gente vai fazer o seu almoço e, porventura, você coloca o arroz, faz o seu arroz, faz o frango ali, não sei, e você esquece de pôr o sal, cara. E quando você vai comer, você sente o gosto do arroz. Mas o arroz fica tão sem graça, né? Fica tão insípido, né? Ele fica tão sem graça, sem sabor. Mas quando a gente coloca o sal, traz toda a diferença. E parece ser algo tão simples, tão pequeno, mas tão necessário e importante. Da mesma forma, Cristo Jesus, ele nos compara
e diz que nós somos o sal da terra. Ou seja, ele diz que nós somos aqueles que trazem diferença a todo aquele ambiente, a todo o ambiente onde nós estivermos nessa terra, a todos os povos, nós somos diferentes. Eu acho interessante também como Cristo Jesus, ele fala sobre a perca do sabor do sal, né? Ele fala sobre ser insípido. Cara, olha que coisa extraordinária. A gente começa a viver a nossa vida cristã e a gente encontra tudo novo, tudo vai se fazendo novo na nossa vida. A gente começa a ter novos amigos, a gente começa a entender aquelas passagens que a gente não entendia antes, a gente começa a meditar nessas passagens e elas começam a nos lavar, nos transformar, nos fazer pessoas completamente novas. E isso é tão maravilhoso. Mas às vezes, algumas pessoas, por não vigiarem, começam a traçar caminhos de inimizade com Deus. E o que é esse caminho de inimizade com Deus? Esse caminho de inimizade com Deus é o caminho que faz com que o sal perca o seu sabor, perca o seu valor, perca aquilo que faz com que ele seja diferente. O que é isso? É quando as pessoas começam a negociar os princípios que Cristo Jesus semeou dentro delas. É quando a gente começa a negociar aquilo que Cristo Jesus, por meio do seu sacrifício, gerou em nós. E ali, muitas vezes, é quando a gente começa a abrir mão, né? Muitos chamam, e a gente às vezes classifica isso como o desviar, o crente que se desvia, né? E, cara, talvez nem somente o desviar é ir para o mundo, é viver a vida mundana lá fora. Não, às vezes, esse perder o sabor não é estar na mesa de um bar, fumar um cigarro, se prostituir. Sim, isso também. Mas às vezes é quando a nossa vida começa a perder o sentido da vida cristã. A gente para de amar Jesus, começa a amar muito mais outras coisas. A gente para de priorizar os nossos momentos de vida com Deus e começa a priorizar muitos outros momentos, negociando princípios, negociando valores, abrindo mão da santidade para estar numa roda de conversa que a gente sabe que não devia estar mais ali, aquele lugar já não nos cabe mais. Então a gente começa quando nós éramos diferentes, a gente causava um tipo de sensação nas pessoas. Agora a gente já é a pessoa que é igual a todo mundo. Né? Já dizia a minha mãe, você não é igual a todo mundo. Mas a gente começa a perder aquilo que nos torna diferentes. Sabe, você começa a sair para lugares que antes você não ia. Você começa a compartilhar de mentalidades que você não compartilhava, de piadas que você antes não aceitava, de conversas que antes você não compartilhava. E isso você começa a negociar aquilo que é de valor e que torna você diferente no meio das pessoas. Então, eu queria que você comentasse aqui se você conhece alguém dessa forma, se você mesmo já passou por um momento assim. Né? Eu quero dizer para você que nenhum de nós estamos aqui isentos de pecar ou de cair, ou de algum momento ser influenciado por rodas, por conversas, às vezes no nosso trabalho, às vezes na nossa escola, às vezes na nossa faculdade, a gente acaba participando de coisas que não fazem parte. E o Espírito de Deus nos alerta, sabe? Cara, você não devia estar aqui, você não combina com isso, né? Você é diferente disso aqui. E eu não estou falando, gente, de pessoas, tá? Eu não estou falando que a gente deve ser inimigo de pessoas ou que a gente deve abandonar as pessoas e ser indiferente com as pessoas. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que existe uma mentalidade terrena, uma mentalidade caída, da qual nós somos libertos dela e transformados, saindo dela para uma nova mentalidade, que é uma mentalidade de sal da terra, de diferente, de uma pessoa que é pobre de espírito, de uma pessoa que é humilde, de uma pessoa que é obediente, que é fiel. E a gente sabe que esses valores estão hoje de forma quase que não se encontra. Pessoas que desejam ser fiéis, pessoas que desejam ser obedientes, filhos que desejam honrar o pai e a mãe. Então, o que Cristo deseja gerar em nós, o que ele quer dizer para a gente aqui você é diferente das demais pessoas. Né? Se você é um discípulo de Cristo Jesus, você foi chamado para ser diferente, para ser sal e para ser luz do mundo. Bom, passando essa parte de que nós somos diferentes, passando essa parte de que o sal ele pode perder
e isso aqui vem como um alerta para nós, fique atento, fique vigilante, para que você não negocie aquilo que Cristo está fazendo em você, em mim, em nós como igreja. Então, isso é um alerta. O sal pode perder. E se ele perder, quem é que pode restaurar o seu sabor? Quem pode dar novamente sabor ao sal? Né? Isso é algo interessante. E aí a gente chega a uma parte que, para mim, é uma parte muito triste, né? O mundo, ele humilha aqueles que pertencem a Cristo Jesus se ele tiver uma oportunidade. O diabo, o inimigo das nossas almas, ele deseja humilhar aqueles que pertencem a Cristo Jesus de alguma forma para tentar atingir a Cristo Jesus. É por isso que a palavra vai dizer para a gente assim, ó, se o sal ele se torna insípido, como pode lhe restaurar o sabor? Para nada mais ele serve, a não ser para ser lançado fora e ser pisoteado pelos homens. Então, além de nos tirar do propósito, do centro da vontade de Deus, ele deseja nos rebaixar e ser pisoteados. É isso que ele quer, é isso que ele planeja. Qual estratégia, queria que você comentasse aqui, qual estratégia você acha que o diabo tem usado para que as pessoas se desviem mais? É o celular, a internet, não sei, as rodas de amigos, aquela amizadezinha na escola? Qual você acha que é a estratégia que o diabo mais tem usado nos dias de hoje para influenciar pessoas a perderem o seu sabor, a perderem as características que Cristo já depositou sobre ela e a serem lançadas fora, a tirar elas desse ambiente do propósito de Deus e para que elas sejam pisadas pelos homens? Qual você acha que é a estratégia que o inimigo tem usado bastante nesses últimos dias? Então, esse é um convite para que a gente seja vigilante, mas ao mesmo tempo traz à nossa mente, cara, um dia eu já estive perdido, um dia eu já estive nessa condição de alguém que não tem o valor dado da diferença, né? Porque quando você é diferente, você tem um valor. E isso eu estou dizendo relacionado à palavra de Deus. Quando você tem a palavra de Deus, você é diferente, você se torna alguém valioso. Quando o Espírito de Deus habita sobre a sua vida, você é alguém precioso. Porque né, as outras pessoas talvez não sejam vistas da mesma forma. Porque, meus irmãos, quando nós temos o Espírito de Deus, nós nos tornamos alguém diferente. Nós levamos luz em vez de trevas, nós levamos amor em vez de ódio, nós levamos compaixão em vez de ignorância. É isso que o Espírito de Deus deseja gerar em nós. Nós já estivemos em um lugar onde o ser pisado pelos homens era a coisa mais natural. E não só ser pisado, mas pisotear uns aos outros era algo comum, normal. O ofender um ao outro, o negligenciar alguém, o corte rápido, o Tramontina ali, né? O tratar alguém com ignorância era o nosso comum. Né? O ser egoísta, o ser orgulhoso era ser a nossa vida comum. Essa é a realidade comum do ambiente terreno. Porém, Cristo Jesus deseja fazer algo diferente sobre nós. Esse é um convite dele para que a gente seja diferente. Então, eu quero te dizer, cara, um dia eu e você já tivemos uma vida assim. Por que nós voltaríamos para esse lugar? Né? Permaneça sendo a pessoa que Cristo Jesus deseja que você seja, sendo diferente. Não negocie os seus princípios para estar numa roda de amigos, para conquistar um cargo melhor, para conquistar um lugar de visibilidade de alguém, para chamar a atenção de alguém que você gosta. Cara, não se humilhe a esse tipo de situação. Permaneça em Cristo Jesus sem negociar os seus princípios e peça ajuda de Deus para isso, porque somente o Espírito de Deus pode nos auxiliar nesses momentos. Eu acho interessante também essa parte, como lhe restaurar o sabor. E aí a gente entra na nossa parte final dessa meditação, que existe algo que para o homem é impossível. A gente vai ver a parábola do rico ali, do jovem rico. A parábola não, o momento que acontece com Jesus. Um jovem se aproxima de Jesus, faz perguntas a ele, Jesus responde, e eles chegam a um momento em que Jesus diz para ele, ó, te falta uma coisa só. Vende tudo que tu tem, tudo que tu possui, todas as tuas riquezas, e dá ela aos pobres. E após isso, vem e me segue. E aí o jovem rico sai dali entristecido, porque ele era muito rico. E Jesus vai dizer assim, cara, como é difícil os ricos entrarem no céu. Os discípulos, eles se assustam, ficam atônitos com aquilo, e eles perguntam entre eles ali, eles falam assim, cara, quem é que pode ser salvo então? E aí Jesus olha para eles e responde assim, ó, aquilo que para o homem é impossível,
é possível para Deus. Glória a Deus. Cheio. Aleluia. Cara, que coisa extraordinária. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. E aqui a gente não está falando apenas de sonhos, a gente não está falando de milagres apenas, mas a gente está falando do grande milagre, que é o quê? Ser salvo, ser regenerado, ser transformado, se tornar sal da terra. Eu quero dizer para você, cara, que aquilo que é impossível para você, aquele pecado talvez que você olhe e você fala assim, cara, eu não consigo sair dessa situação, eu não consigo sair desse vício, talvez a bebida, o cigarro, a prostituição, não sei qual é a dificuldade que você enfrenta, né, a imoralidade sexual, não sei. Mas Cristo Jesus te conhece. E eu quero te dizer, além de te conhecer e saber a dificuldade que você tem, Ele é o que pode fazer o impossível. Peça forças ao Senhor, peça auxílio dEle. Quantos de nós já não estivemos em situações que nós pensávamos que nunca a gente ia sair ou vencer aquela situação. E de repente Jesus entra em cena na nossa vida e faz tudo novo, cara. Faz tudo novo. Eu vivi uma vida distante da presença de Deus. Eu vivi uma vida de imoralidade, uma vida perdida e sem esperança. Eu lembro que em determinada minha vida eu estava sem esperança. Os meus irmãos estavam numa condição muito difícil, a minha mãe e eu, a gente estava numa condição muito difícil e vivendo uma vida de pecado, sem esperança de que a gente podia viver uma vida melhor. Né? E melhor não só no sentido financeiro, mas de ter paz de espírito, de ter alegria, de ter conforto na alma. E de repente eu começo a frequentar a igreja, uma pessoa prega para mim, as pessoas oram por mim, eu vou aos cultos, eu não sabia a letra dos hinos, né? Mas eu lembro que eu começava a orar, as pessoas cantavam e quando eu ouvia a letra, eu começava a orar aquelas letras, é verdade, Espírito Santo, vem com fogo, vem purificar, vem me lavar, lava minha alma. E eu começava a orar a letra dos louvores e o Espírito de Deus começou a fazer uma obra na minha vida. E aquilo que para mim era tão impossível, viver uma vida transformada, Cristo Jesus, o que faz o impossível, me encontrou e fez o impossível na minha vida. E não estou contando isso aqui apenas para deixar relatado algo assim, mas para que, de alguma forma, você possa olhar e saber que é possível viver uma vida transformada. É possível. E eu quero te dizer, não desista ainda de ser alguém diferente. Não desista ainda de combater as suas vontades. Eu quero te dizer, cara, existem inúmeras vontades que a gente tem. Existem inúmeras vontades que nos acompanham desde quando a gente é criança. E talvez você olhe e fale assim, cara, mas eu sou assim, porque eu já tentei lutar contra isso e eu não consigo vencer. Mas eu quero te dizer, Cristo Jesus nos convida a nascer de novo. A ser um ser completamente diferente. E esse nascer de novo significa não que aquelas vontades vão morrer ou vão se, no passo de mágica, acabar, mas significa que novas vontades, novos desejos vão nascer dentro de você. Novas esperanças vão surgir dentro de você, novos hábitos, uma nova mentalidade. Então, um novo ser que combate todos esses outros desejos vai começar a ser fortalecido dentro de você. Esse é ser um sal da terra, ser a luz do mundo, ser alguém que é diferente. Eu quero te convidar a ser diferente, cara. No meio dessa sociedade corrompida, seja diferente. No meio de pessoas que só pregam a imoralidade, seja diferente, cara. Pregue o amor de Deus, pregue que as pessoas têm valor, pregue que o corpo delas é valioso, sim, que elas são um templo, preparadas para a morada de Deus. E que coisa mais extraordinária existe do que ser cheio da presença do Espírito de Deus, do que viver uma vida transformada, do que viver os sonhos que Deus tem para a gente. Então eu quero te convidar a viver uma vida completamente diferente nesse dia, através desse vídeo, amém? Se você não é inscrito nesse canal ainda, cara, se inscreve aqui, ativa o sininho aí para quando eu postar um vídeo novo, a gente tá compartilhando desse momento juntos de meditação na palavra. E também a gente vai ter um próximo aí, né? Esse é o que fazer na semana. Eu espero que você tenha entendido tudo que eu disse. Seja diferente, viva diferente e até o próximo vídeo. Amém? Deus abençoe você grandemente. Aleluia.